Olá, eu sou o Luiz Polez da 3C Contabilidade e nesse vídeo eu quero continuar conversando com você sobre o tema reforma trabalhista. Lembrando que o objetivo desse vídeo é compartilhar com você as principais dúvidas que nós estamos recebendo aqui no escritório, com o objetivo de ajudar você a analisar de uma forma genérica se você pode ou não colocar em prática aí na sua empresa esses pontos que estão sendo abordados. Lógico que se você observar que sim, pode colocar em prática, você pode entrar em contato aqui no escritório que nós vamos fazer as demais orientações, vamos analisar a sua atividade, vamos analisar a sua convenção coletiva para te passar informações mais analíticas sobre esses pontos. Lembrando também que no vídeo anterior nós falamos sobre a nova modalidade de contrato de trabalho, que é o trabalho intermitente, nós falamos sobre o intervalo entre as jornadas e falamos sobre a compensação de horas extras. Nesse vídeo nós vamos falar sobre mais alguns pontos bem interessantes, como por exemplo a questão das férias, vamos falar também sobre um novo modelo de rescisão de contrato de trabalho que está gerando muita dúvida e vamos falar também sobre a contribuição sindical, onde eu vou dar uma dica prática para você não ter problemas judiciais, ter problema com seus funcionários e também não ter problema com o sindicato das categorias, certo? Primeiro ponto, férias. O que muda em relação às férias com a reforma trabalhista? A principal modificação está relacionada ao período de gozo, ou seja, a partir de agora a gente pode dividir as férias em 3 períodos. Só que para isso a gente tem que respeitar algumas regras, como por exemplo, que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias. Né? Por exemplo, você não pode dar um primeiro período de férias de 28 dias e deixar 2 dias restantes. Por quê? Porque o mínimo é de 5 dias, então você pode dividir as férias respeitando esses períodos mínimos, tá certo? Outra questão importante é que com essa reforma trabalhista, o início das férias foi modificado. A partir de agora, você tem que respeitar o período mínimo de 2 dias de antecedência a datas de feriado ou aos finais de semana, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a sua empresa trabalha só de segunda a sexta-feira. Qual que seria o último dia trabalhado pelo seu funcionário? Então, nesse caso, ele vai trabalhar até quarta-feira. Por quê? Na quinta já vai iniciar o período de gozo das férias dele. Por quê? Porque tem que ser 2 dias. Então, ele trabalha até quarta, já começa as férias na quinta e também gozando as férias na sexta-feira. Com isso, ele vai respeitar a regra dos 2 dias, tá certo? Outro ponto muito importante foi a criação de uma nova modalidade de rescisão de contrato de trabalho. Esse é um ponto, confesso a você, que está gerando muita dúvida. Temos muitos clientes ligando aqui no escritório, tentando entender sobre esse ponto. E eu vou compartilhar com você como que tudo isso funciona. Então, o nome desse novo tipo de rescisão é rescisão por acordo entre as partes. Como é que funciona? Então é assim, ó. Se você chegar ao ponto de sentar com o seu funcionário e decidir que nenhuma das partes está satisfeita em continuar com o contrato de prestação de serviço, vocês podem, em comum acordo, optar pela rescisão do contrato de trabalho. Então, nessa modalidade, você, empresário, vai pagar apenas 50% do aviso e também 50% da multa de FGTS. Do outro lado, o trabalhador vai receber até 80% do fundo de garantia, do saldo do fundo de garantia. E tem um ponto negativo aí. Por mais que seja uma rescisão por acordo entre as partes, o funcionário não vai ter direito ao seguro-desemprego. Esse é um ponto que está dificultando muito a prática dessa nova modalidade de rescisão de contrato de trabalho. Outra modificação muito importante ainda em relação ao contrato de trabalho é que a partir de agora a gente não precisa mais homologar as rescisões. Por mais que o funcionário tenha mais de 1 ano de casa, se você demitir ou pedir demissão, você não precisa mais homologar a rescisão no sindicato. Porém, observa aqui na prática que muitos empresários, por mais que não seja obrigatório, estão ainda optando por fazer a homologação. Isso porque eles têm um entendimento, nas conversas que nós temos, de que fazer a homologação vai dar uma cara de maior transparência no processo de rescisão de contrato de trabalho, certo? Outro ponto que a reforma trabalhista trouxe foi a extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical. Ou seja, o seu funcionário não é mais obrigado a contribuir com o sindicato, tá? Só que para isso eu quero te dar uma dica.
É muito importante que você não fique apenas na conversa, no diálogo, na afirmação verbal de que ele não quer contribuir. É importante que você formalize isso. Isso porque você pode ser contestado posteriormente pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho, do porquê que você não contribuiu com o sindicato. E aí, se você não tiver nenhum documento, você pode ser obrigado a fazer sim a contribuição, tá? Então, se o seu colaborador não quiser contribuir com o sindicato, pegue isso por escrito, porque com isso você vai estar respaldado e vai evitar problemas futuros. Lembrando que se o seu funcionário optar por não contribuir com o sindicato, você vai encontrar uma certa dificuldade na hora de buscar a homologação da rescisão do contrato de trabalho. Então esses são os principais pontos que foram alterados com a reforma trabalhista. Lembrando mais uma vez que o objetivo desse vídeo é passar uma visão genérica desses pontos. Se você achou algum deles muito interessante, quer tirar mais alguma dúvida, precisa de mais informações, então você entra em contato aqui com a nossa equipe da 3C Contabilidade, que nós vamos ter todo o prazer de continuar essa conversa com você. Esse vídeo fica por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.